Disse nosso Salvador no Evangelho: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Isto é, o amor que nasce da sensualidade permanece na sensualidade, e o que procede do Espírito permanece no Espírito de Deus e o faz crescer. Irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é extremamente delicado porque nós vamos falar sobre a luxúria. Primeiramente, luxúria não tem a ver com luxo. Não sei se você pensa como eu, quando eu era pequeno, eu pensava que luxúria tinha a ver com luxo, né? Aos bens materiais e tal. Aí a gente descobre que é mais relacionado à avareza, que foi o pecado que a gente trabalhou no último vídeo. Mas não, a luxúria está atrelado à questão da castidade, da sensualidade, né? Do pecado contra a castidade, de tudo aquilo que é relacionado à carne, ao sexo, aos pensamentos impuros, né? O oposto da luxúria é a pureza, né? A virtude que nos ajuda a vencer a luxúria é a pureza. Então já dá para entender mais ou menos o que São João da Cruz quer dizer. Então imagina o que ele vai dizer sobre a luxúria espiritual. Então vamos lá, irmãos. O que acontece? Ele diz que a luxúria espiritual acontece de uma forma bem específica. Ele diz que em alguns momentos em nós existem certos movimentos do nosso corpo que podem se tornar sensuais até mesmo em momento de oração. Pode às vezes acontecer, e isso precisa ser dito mesmo que eu esteja no YouTube, pode às vezes acontecer uma certa ereção durante a oração, pode acontecer que você fique excitado, tanto homem ou mulher, durante um momento de oração ou durante um momento inoportuno, que você fica, putz, você tá lá na Santa Missa e algo acontece. Não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes isso acontece com as pessoas, e São João da Cruz diz que isso pode acontecer de três formas. A primeira é pela questão que a oração é algo bom, logo produz em nós um gosto, né? Um gozo, uma consolação. O segundo ponto é que o demônio pode trabalhar em algumas coisas, e o terceiro ponto é que nós temos medo de cair nisso e por isso, às vezes, caímos. Mas vamos lá. No primeiro ponto, ele diz que nós precisamos entender que durante a oração existem algumas coisas bem específicas. Existe algo que é superior, que é Deus, que é espiritual, que é extraordinário, que é o cara, mas existe a nossa humanidade que quer se deleitar com as coisas que Deus nos proporciona. Então o que acontece? Às vezes isso acontece na própria comunhão. Nós estamos às vezes em um certo momento de oração que o nosso corpo às vezes faz movimentos involuntários que não são do agrado de Deus. Isso nós precisamos pensar, por exemplo, com os ministros de música e artes, que é algo muito difícil de ser trabalhado por conta da nossa arte. Às vezes a nossa arte acaba se tornando sensual e caímos na luxúria espiritual que São João da Cruz vem nos dizer, porque aquilo que era para se tornar no espírito acabou se tornando na carne, às vezes involuntariamente. Ele diz isso bem claro, que às vezes é involuntário, mas às vezes é por nossa vontade. Então, às vezes acontece da pessoa ter diversos pensamentos durante a oração e diversas coisas, né? Se tem essa primeira parte, né? A parte superior e a parte inferior, que somos nós vamos ter rebeliões enquanto a parte superior se manifesta em nós. Então, existem essas coisas. A segunda parte, que são as coisas que acontecem promovidas pelo próprio demônio. O que ele diz? É o demônio que, para inquietar e perturbar a alma no tempo da oração, ou quando a esta se dispõe, procura despertar na natureza tais movimentos. E se então a alma se preocupa com eles, prejudicam-na bastante. Efetivamente, só com o temor de sentir esses movimentos e ocupando-se em combatê-los, começa a afrouxar na oração. E isto é o que pretende o demônio. Quando nós tivermos esses movimentos, esses pensamentos, nós precisamos lutar e pedir a Nossa Senhora a graça da pureza, pedir ao Espírito Santo o auxílio da pureza, porque às vezes é algo que o demônio coloca em nós, que não é necessariamente só da nossa natureza ou da primeira parte que São João da Cruz disse, mas é o demônio que coloca em nós porque ele sabe que nós vamos ficar constrangidos com esse tipo de coisa e vamos parar de rezar. Uma das coisas que o demônio faz e para aí o demônio vai mais. Vai a ponto de representar-lhes com grande vivacidade coisas muito feias e baixas, às vezes em relação a outras coisas espirituais ou pessoas que espiritualmente lhes fazem bem, no intuito de inclinar-lhes temor e covardia.
Acontece às vezes com mulheres que eu já vi partilhando, isso é muito real. Mulheres que às vezes são tão bem cuidadas por um sacerdote, ele cuida tão bem dela em oração, em confissão, que o demônio coloca pensamentos na cabeça delas sensuais sobre aquele sacerdote, para que elas fiquem constrangidas de se aproximar a esse sacerdote. E aí o demônio vai conseguir pegar essa pessoa, porque ela não vai ficar mais pensando nesse sacerdote. Então, às vezes ele coloca pensamentos em nós de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós gostamos muito e que nos ajudam espiritualmente, e isso acaba acontecendo. Às vezes acaba que a nossa carne admira uma pessoa tanto espiritualmente que por conta da nossa afetividade desregrada nós começamos a desejar aquela pessoa. E com isso nós acabamos nos afastando daquelas pessoas, e é porque achamos que está tudo muito confuso dentro de nós. E essa é uma estratégia muito perigosa do demônio. Outra coisa que ele pode fazer é fazer o nosso olhar ou os nossos pensamentos em orações acontecerem de formas carnais e sensuais. Nós podemos às vezes olhar para o crucifixo de Jesus e por ele está seminu, né? Claro que no real ele está nu, mas ali ele está seminu, dependendo de uma mulher ou um homossexual que estiver lutando na sua castidade, podem cair por desejar o próprio Cristo. Podem pessoas olhar para a Santíssima Virgem Maria ou para a imagem dos santos e a desejarem, entendeu? Então, muitas coisas sutis que espiritualmente a luxúria pode ir nos atacando, e nós precisamos estar atentos, porque quando nós olharmos para aquela imagem nós vamos lembrar daquilo, e Satanás sabe disso. Logo, ele quer que a gente não olhe mais para aquela imagem. Imagina como Satanás não quer que nós olhemos para a imagem de Nossa Senhora, então ele pode fazer nós olharmos a imagem de Nossa Senhora de uma forma sensual. Ele pode fazer a gente ver coisas carnais em coisas que são espirituais, e isso é o grande perigo. Mas ele diz que, graças a Deus, quando a alma entra na noite escura, ela se priva de tudo isso. Até porque ele diz que as pessoas que estão na melancolia ou na depressão têm uma tendência maior às fragilidades da carne, porque o corpo está mais parado, está mais passivo. Mas ele diz que a noite escura é capaz de purificar tudo. Então Deus pode curar todos os traumas na carne que nós temos sofrido devido às nossas doenças psicossomáticas ou coisas do tipo. E a terceira coisa que ele diz é o nosso medo. Por trabalhar tudo isso em nós, nós sabemos da nossa vida passada, nós sabemos das coisas que nós já caímos sexualmente ou sensualmente ou afetivamente, e nós acabamos por lembrar disso e ter medo de cair de novo. Então é uma das nossas inclinações à luxúria espiritual também. Uma outra coisa que ele diz que é muito importante é: alguns, sob pretexto de espiritualidade, cobram afeições com certas pessoas, que muitas vezes nascem de luxúria e não de espírito. Isso dá-se a conhecer quando, juntamente com a lembrança daquela afeição, não cresce a lembrança do amor de Deus, mas antes remorso na consciência. Quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também o amor de Deus. E quanto maior é a sua lembrança, maior igualmente é a de Deus. Ele diz que às vezes nós nos aproximamos das pessoas com um amor desregrado. Nós julgamos estar amando a Deus, mas nós estamos amando as pessoas. Eu falo isso por mim, que às vezes eu achei que eu tinha um amor tão grande às pessoas, mas quando o Senhor disse que aquilo era por conta das minhas carências afetivas e emocionais, eu entendi que eu estava caindo na luxúria espiritual. Porque, como nós começamos a ler no início, aquilo que nasce da carne permanece na carne, aquilo que nasce do espírito precisa permanecer no espírito. E às vezes nós queremos construir algo espiritual com as pessoas através dos sentimentos da carne. Então nós precisamos vigiar para ver se nós temos cuidado das pessoas porque nós amamos o Cristo nelas, ou porque nós ainda temos uns desvios de luxúria espiritual em nós, seja com os nossos amigos, com os nossos superiores, com os nossos sacerdotes, com as nossas irmãs, freiras, com qualquer coisa. Nós precisamos analisar onde que a nossa sensualidade, a nossa afetividade esteja desregrada, porque o amor de Deus precisa ser o amor que nós olhamos para a pessoa, né? O amor ágape. E aqui ele diz do amor eros, que é o amor humano. São João Paulo II fala sobre esse amor na teologia do corpo,
corpo, que ele é um amor eros, que vem do erótico, né? A raiz da palavra é a mesma. Então o nosso amor, ele tem uma tendência sensual. Claro que é para aquilo que Deus criou, né, para gerar a vida e tal, etc. Nós sabemos, mas nós temos uma tendência de amar as pessoas com o amor eros e não necessariamente com o amor ágape. Nós precisamos converter esse amor segundo o coração de Deus. E então peçamos a graça da pureza para que as nossas relações sejam boas com as pessoas, as nossas relações com as coisas espirituais, que nós não queremos buscar o Senhor pelos gostos espirituais que a carne pode nos promover através de uma comunhão, através de uma adoração, através de algum movimento, alguma dança. Não. Nós precisamos buscar ao Senhor porque Ele é o nosso tudo, Ele é o ágape. E nós não devemos procurar com um amor eros ou com algo com os desejos sensuais para Deus ou para as pessoas. É muito complexo, irmãos, nós entendermos esse pecado da luxúria espiritual porque ele vai muito a fundo, porque às vezes nós não entendemos nem a luxúria em si. Mas que o Espírito nos ajude a entender as mínimas coisas que nós temos pecado na luxúria, na nossa forma de se vestir, na nossa forma de se portar, na nossa forma de andar, na nossa forma de olhar. Em tudo nós podemos pecar na luxúria e continuarmos principiantes. Então que o Senhor nos leve a essa noite escura chamada Quaresma, para que nós façamos um bom exame de consciência e aniquilemos a nossa luxúria espiritual. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e, por favor, compartilha com seus irmãos. Amanhã nós vamos falar sobre a ira. Se prepara. Deus abençoe.